Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos um cuidado assim muito especial como tal como os meus animais todos, mas são todos especiais, mas sem demoras. Eu vou-vos apresentar o bebê! Já não é bebê, gente. Este é o meu porquinho da Índia. Eu hoje vou-vos falar um bocadinho sobre ele, né, Chuchu? É um macho e chama-se Spots. Seu nome chique, né? Né, bebê? Os barulhinhos deles são tão gostosos, juro. Sou apaixonada, principalmente quando ele está a comer cenoura, os dentinhos dele. É tão bom. Pá, anda para baixo então. O Spots, ele fez um aninho em fevereiro. Eu tenho o Spots desde que ele tem um mês. E ele está cá em casa desde pequenininho, desde que deixou de mamar e assim. E quando eu trouxe o Spot, eu não conhecia assim este mundo dos porquinhos tão bem. E então fui fazendo umas pesquisas assim e tal. Eu sei que uma coisa que não pode faltar na alimentação dos porcos é feno. Eles têm que comer diariamente feno, ter sempre feno disponível, que é o principal da pirâmide alimentar deles. Depois temos outra coisa que os porcos têm que ter também diariamente, que são legumes. Uma variedade enorme de legumes. Claro que há porcos que depois têm preferências, como toda a gente. Por exemplo, o meu porco prefere muito mais alface, couves e coisas assim do que... e banana, do que uma maçã, uma pera, um tomate. Então eles depois vocês vão percebendo o que é que eles mais gostam, mas variem sempre, tentem variar sempre, porque é muito importante a variedade nos animais. E por último, na cadeia alimentar deles, na pirâmide alimentar deles é a ração. A ração eu só dou uma vez por dia. Enquanto os legumes dou de manhã e à noite, a ração só dou de manhã, um bocadinhozinho de ração para complementar, porque durante o dia ele não vai comer mais nada, então dou sempre ração de manhã, legumes de manhã e ao final do dia volto a dar legumes. O Spots vive numa gaiola, porque, né? Eu faço alergia ao porco. Eu nem sei se tu ficas já vermelha, mas tu ficas cheio de comichão já. Sim, bebê. O Spots vive numa gaiola, mas eu solto assim diariamente para ele andar pelo terraço, eu deixo-o andar a passear, faz a vidinha dele, vai dar uma volta. E tudo bem, eu vou fazer alterações naquela gaiola porque eu quero que ele tenha mais espaço, sim. E uma coisa que eu gostava de ter era uma companhia para o Spots. Infelizmente eu já arranjei uma companhia, só que o Spots não se deu bem com ela, tive que devolver à loja. Porque ele começou a ser super territorial, porque também era macho. Então eu falei com o senhor, disse que se as coisas não corressem bem, que eu ia devolver, e o senhor disse que tudo bem. Foi super fixe comigo. E sim, vocês quando têm um porco, pensem sempre em trazer dois, porque eles vivem em grupos. E pronto, há de haver algumas exceções, eu não sei porque eu não sou uma expert nisto, mas eu, na minha opinião, todos os animais deviam ter um companheiro. Porque nós não gostamos de estar sozinhos, imagina os animais que vivem assim numa gaiola. Como é que tenham uma companhia, uma coisa para se entreter? Então, o Spots vive numa gaiola, como eu estava a dizer. Há vários tipos de coisas que vocês podem usar para forrar a gaiola dos porcos. Eu, no início, usava a serradura, que é o que a maior parte das pessoas utilizam, ou serradura ou mantas. Apesar de eu ser alérgica à serradura, eu pedi muitas vezes aos meus pais para pôr. O Spots começou a ficar com umas feridas na boca, assim à volta da boca e assim meio na cara. E nós pensávamos que era falta de vitamina D, fomos com o veterinário, estava muito feio. E depois andou a tomar vitamina D, andámos a dar uma de laranjinha, não sei o quê. E as coisas não melhoravam, eu pensei, por que não mudar a serradura para pellets? Que eu já tinha ouvido dizer que as pessoas que tinham porcos que tinham alergia à serradura, eu troquei para pellets, meu Deus, foi tipo instantâneo, e ele andou meses com aquilo na boca. E íamos à veterinária e eu acabei por trocar e falei com a veterinária e disse que era tudo bem, que pode usar pellets, mas os porcos não podem ter as patinhas no sítio duro. Então o que eu faço é colocar um bocadinho de feno por cima dos pellets para ficar mais molinho, para ele não ficar com problemas nas patas, porque se eles apanham problemas nas patinhas por causa de estarem numa superfície dura, é super difícil de tratar, segundo o que a minha veterinária me disse. Então a gaiola dele tem pellets no fundo e feno. E depois tem uma caminha de feno lá ao fundo, que eu também tinha o depósito por fora da gaiola para ele puxar. Só que eu, como tinha o problema na boca, não queria que ele tivesse sempre
passar com os lábios no grave. Então acabei por passar também feno para dentro da gaiola. E ele adora enfiar-se lá no feno, esconder-se e dormir lá dentro. Então o spot tem cigarro. E a gaiola tem uma plataforma por cima, que é onde eu ponho a zona da refeição. Eu vou-vos mostrar a gaiola do spot e no próximo vídeo eu posso vos falar sobre a alimentação dos porcos. Mais em pormenor, os legumes que eles podem comer e assim. Então eu vou mostrar a gaiola do spot e... Ai, papel! Sim, eu trouxe papel porque eu tinha medo que ele me mijasse em cima. Porque ele está sempre a mijar. Não lhe digo nada. Ai, bebê! Mostra-te! Assim, tchau pessoal, até o próximo vídeo!